Dois Cruiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Guardiões da Galáxia 3, porque o filme estreou oficialmente nessa quinta-feira, dia 4 de maio, e agora finalmente a gente pode falar com spoiler sobre esse filme. Esse vídeo aqui ele vai ser assim, aquele teu conforto, entendeu? Saiu da sala do cinema, você tá emocionado porque esse filme emociona e muito. Então a gente vai discutir de todos os detalhes, porque eu sei que você deve estar doido pra falar sobre o que você acabou de assistir, e é por isso que esse vídeo vão ter spoilers, pra gente discutir todos os pontos. Mas caso você ainda não tenha visto, relaxa que já tem um vídeo sem spoilers aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque assim não estraga a sua experiência quando você for aos cinemas, tá certo? E lógico, né, não deixa de se inscrever aí no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Guardiões da Galáxia 3, a gente acompanha a última história desse grupo, como a gente sempre conheceu, pelo menos, né? Em que o Peter, ele ainda não aceita que a Gamora dele foi embora, né? E aí a gente tem essa Gamora que veio do passado e que não vivenciou tudo que viveu com eles, mas eles precisam embarcar nessa nova jornada quando o Adam vai atrás do Rocket, porque o auto-evolucionário quer o cérebro dele, porque ele quer entender o experimento que foi o Rocket, só que isso acaba deixando ele em um estado muito grave, e por isso os Guardiões eles precisam ir na origem de tudo para conseguir tentar salvar o seu amigo, e no final das contas eles acabam se envolvendo praticamente com um novo aniquilador de planetas, mais um personagem que quer brincar de Deus, de o Criador, e dá, no que a gente acompanha aí nesse filme. E pegando já esse gancho sobre o aniquilador de planetas, eu acho que é bem propício, né, a gente começar falando sobre a Gamora, porque como eu tinha comentado já na minha análise sem spoilers, é que ela acaba tendo um destaque muito grande, principalmente porque ela fica nessa posição de observadora do que tá acontecendo ali. Ela não consegue compreender como que eles acabam se envolvendo em tantas problemáticas, sendo que um não é essencialmente a família do outro. Ela realmente não entende a dinâmica do grupo, mas ela passa a entender, ela começa a entender como que esses laços eles são criados, e assim, gente, é óbvio que não tinha como ela não se encantar por eles, porque eu acho que é o que nem eu tinha falado já na análise sem spoilers, esse filme ele é muito humano, então ele acaba trazendo essas características do que faz a gente humano, inclusive para grande discussão aí do filme. E é interessante porque quando a gente tem essa Gamora que é do passado ali, que não vivenciou o que vivenciou com eles, ela não traiu o Thanos, ela não teve o grande impacto para atrair ele, então a gente vê ela mais brutona, né, a gente vê essa personalidade dela, e isso é interessante porque num filme que fala tanto sobre a compreensão de quem cada um é aí, a gente acaba compreendendo mais a Nebulosa. Tem até um momento que ela chega a falar, e eu que era vilã, agora vocês entendem pelo que eu passava. Então, por mais que lá no passado a Marvel já meio que tinha trabalhado essas características na Nebulosa, né, de que ela realmente não era uma vilã, tanto que ela tá de fato do lado deles, ela não concorda com as atrocidades do seu pai, então é um ponto de entendimento para ela, assim como essa jornada que a Gamora passa para justamente se entender o que aquela Gamora que o Peter tanto amou era, porque ele até fala, né, eu sei que ela ainda existe aí, teve algo que gatilhou ela, e aqui o vilão ele também serve para trazer essa jornada para ela de entendimento, um entendimento que essa Gamora não tinha tido até então. Então eu gostei muito de como eles concluíram, e é interessante a gente até observar que quando ela tem a compreensão dessa dinâmica do grupo e que ela se sente de certa forma parte do grupo, primeiro, ela fica muito mais amorosa ali com os saqueadores no final, né? Muito bom retornar à sua família, né? Que agora ela pertence, mas ela compreende o Groot, até então ela não estava entendendo, né? Até porque o filme ele traz essa compreensão em outros personagens também, como é o caso da Nebulosa com o Drax. Aqui o filme, dentro dessas jornadas individuais dos personagens, ele pontua que o Drax, ele não é o destruidor, ele é de fato um pai, né? A história dele se conclui aqui que sempre foi no entorno da família. Lógico, ele queria a busca da vingança dele pela perda da família, mas ele é essencial para o que eles precisam ali pro final, com aquelas crianças e tudo mais. Então, a gente vê como o filme, ele acaba trazendo características que sempre existiram nesses personagens e pontuam o lado bom, o melhor lado deles. Até porque o filme fala muito, né, sobre o bom e o ruim, o bem e o mal, e de
de novo, é isso que torna a gente humano. E já a Mantis, ela quer buscar o seu propósito, ela quer ter o seu entendimento individual. Então, a gente vê, por exemplo, que ali com os animais, né, ela se dá super bem. Luísa Mel que se cuide. Esse filme, gente, o tanto que eu gritei Luísa Mel no meio dele, não tá escrito, mas já vamos falar aí da parte do Rocket que... assim, é tenso, né? Mas eu acho que é muito importante essa jornada, principalmente dentro desse grupo que tanto se destacam, né? E a Mantis, ela realmente ficava meio... não vou falar de lado, porque eu acho que ela sempre tinha a sua importância em momentos essenciais, mas ela sempre era bastante coadjuvante, ela sempre estava ajudando alguém, fazendo algo em prol de alguém, e a gente vê isso acontecer aqui também, né? Então eles acabam utilizando a personagem mais para situações em que ela precisa ou fazer um intermeio ali com o Peter, ou com a própria Nebulosa, sabe? E eles não levavam tão à frente quando era ela individualmente. Então eu achei que foi um arco bastante interessante e ao mesmo tempo eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem em grupo. Mesmo que eles tenham esses arcos de desenvolvimento de cada um dos personagens, ainda assim esse grupo, como eu tinha falado, disfuncional, funciona muito bem. E eles se entendem dentro das estranhezas de cada um. E eu acho que é o que torna mais interessante ainda o grupo, né? Cada um é de um jeito, do seu jeitinho peculiar. Principalmente num filme que fala tanto sobre as diferenças ou de querer algo muito parecidinho, tudo muito igual, tudo muito perfeitinho. A sociedade perfeita, com contraponto de heróis tão imperfeitos. É até interessante, né? Principalmente quando a gente vê ali que a Terra do alto evolucionário é a contra-terra. Então o filme, por vários momentos, ele fica fazendo esse contraponto. Mas antes de falar sobre a grande história do filme, eu também queria falar um pouquinho antes do Peter, porque o Peter, ele sempre foi um personagem que trouxe essas características humanas para o mundo, e é interessante, principalmente nas discussões quando eles falam sobre a galáxia de uma forma geral, seja no tempo de vivência, tem até aquele momento, né, que a Mantis fica preocupada falando que os humanos morrem com 50 anos e que não faz sentido, e ela começa a se preocupar com Peter e tudo mais. Só que aqui eu acho que a jornada dele é extremamente importante, principalmente pelas figuras que ele evitava, tendo a vivência que ele teve, a mãe morrendo, o pai sendo quem ele é, e o que ele buscava na Gamora. Por mais que essa Gamora que a gente vê aqui, com essa personalidade um pouco mais bruta ali com o Peter, ainda assim ela tem razão em alguns aspectos que ela fala, principalmente quando ela fala sobre o que ele sentia falta nela, na Gamora, que ele fala tanto. Mas o que eu gostei muito, principalmente quando a gente fala de características humanas do Peter, é como foi extremamente importante pra gente, ter algumas questões aí de roteiro, né? Seja aquele momento ali do carro e ele brincando, falando que saiu da Terra com 8 anos, então ele nunca aprendeu a dirigir, nunca aprendeu várias coisas de humanos realmente. Mas dentro de um filme que a gente vê ele tentando barganhar do jeitinho humano, que não funciona, ali na Contra-Terra era o território dele, então o jeitinho humano super funcionava. Então por isso que eu também falo como eu gostei muito de como o roteiro foi escrito. Tudo faz muito sentido, tanto as analogias que algumas histórias fazem ou paralelos que fazem inclusive com a história principal do experimento do Rocket e do Alto Evolucionário, mas também esses paralelos do Peter e principalmente quando a gente fala sobre a sociedade perfeita. E é aí quando a gente entra na história do Rocket de cabeça, né? Gente, eu não estava preparada para esse filme. Eu confesso para vocês que por causa dos trailers e tudo mais, eu tinha quase certeza que o Rocket ia morrer. E eu não estava preparada para isso, sabe? Mas eu fui lá assistir. E quando eu vi que ele tinha se machucado muito gravemente logo no início, eu falei assim, tá, eu acho que ele não vai morrer. E de fato o filme ele não faz isso. Teve até uma pessoa que me perguntou no Twitter se o filme ele era corajoso pra matar um dos principais e tudo mais, mas eu não sinto que esse filme ele falta coragem nesse sentido, dentro de um filme que desgastou a gente emocionalmente o filme inteiro, porque ele é um filme emocional ao longo dele, né? Cara, não tem como você não se emocionar em diferentes partes, principalmente nas partes que tem algum flash do Rocket, porque a gente realmente vê ele sendo torturado e vendo como foi a criação dele, esse experimento de laboratório. Eu acho que o filme peca em outras questões que eu já vou entrar aqui, mas essa história do Rocket, a história do vilão, motivação, é perfeita.
perfeita. Quem não gostou dessa história está louco. Tô brincando. Mas quando a gente fala sobre o objetivo do vilão e a origem do Rocket, a gente tem muito claro, ele queria a sociedade perfeita. Só que dentro desses vários experimentos que ele fez, ele criou ali o Rocket e ele cria uma obsessão pelo cérebro dele, porque ele conseguiu desenvolver coisas que nem o seu próprio criador sabia. Então ele resolveu ali a questão da raiva, e é interessante quando o personagem ele fica questionando por diversas vezes por que os humanos têm raiva, e dentro da sua concepção de sociedade perfeita, né, as pessoas são felizes, não importa. E é interessante que na tentativa dessa sociedade perfeita, ele dá a entender que várias populações, experimentos ali deram errados, né, e por isso ele aniquilou. A gente viu uma das aniquilações, né, em algum momento em que a gente vê que começa a gerar certa violência ou até mesmo uma utilização ali de substâncias ilícitas, e ele não consegue ter a compreensão disso, desse desenvolvimento do cérebro humano. E eu acho muito interessante essa construção de como os traumas, as perdas são os nossos grandes motivadores, né? A gente tem vários personagens que têm esse ponto de virada. E eu acho que o filme ele traz isso sem ficar te apurrinhando, sabe? Ele traz essa discussão, principalmente quando a gente tem toda essa questão, o que acontece no cérebro do Rocket, por que é tão especial? Lógico, ele também é um super gênio, né? E é por isso que eu falo sobre como que esse filme, ele é tão humano, porque ele não só trabalha na mensagem do filme aqui e na concepção de todo esse experimento, mas também nos personagens. Quando tem o experimento com os animais ali, ele fala que ele queria tirar a raiva daqueles animais, e o Rocket, ele dá essa solução de tirar a raiva, só que a gente vê que a raiva é a grande motivadora de vários personagens que a gente vê aí. Tanto pra Gamora, dela ter o entendimento ali, meu Deus, é errado, estão aniquilando uma população inteira, ou até mesmo do próprio Rocket, quando ele vê o que aconteceu com os amigos dele, sabe? Ele vê a morte na sua frente, ou até mesmo a perda do Adam com a sua mãe. Eu já vou falar do Adam, mas só pra não fugir da linha de raciocínio, e se torna mais interessante ainda, porque quando ele tá nessa construção de pessoas que sempre são felizes, ali no próprio experimento dele, ele tinha a representação do que era a inocência. A gente via aqueles bichos que mesmo com tanta dor que ele ocasionou para fazer o seu experimento, ainda assim eles encontravam felicidade. E aí, gente, é onde esse filme ele também fica lindíssimo, porque quando tem aquela cena, vocês vão me perdoar que eu sabia que eu ia ficar emocionada falando aqui, principalmente dessa parte, quando eles estão ali deitadinhos no chão, sabe, e falando sobre o céu, porque o Rocket, ele tinha visto o céu, inclusive ele viu o foguete, e tá aí a origem do nome dele, né, mas que eles escolhem o próprio nome, falam sobre o céu, e é quando ele fala sobre ter a jornada com os amigos dele no céu. E é muito interessante que, por mais que ele tenha perdido aqueles amigos, ele reconstruiu novas amizades e ele fez a sua jornada justamente naquilo que ele queria, a jornada entre os céus, entre as estrelas, entre a galáxia. Então, quando a gente vê como que o roteiro ele trabalhou todos esses conceitos dentro de uma história tão bonita e tão pesada, é assim, perfeição pura, e é o que traz essa emoção pra gente. Cara, eu acho que não tinha um flashback do Rocket, lógico. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né, que eu me emociono principalmente quando é um contexto de animal. Eu sou aquele tipo de pessoa que evita, apesar de já ter visto, por exemplo, Marley e eu, se eu sei hoje em dia que é um filme com teor assim, eu não assisto, porque eu sei que eu vou sofrer muito. Então, pra mim foi muito doloroso ver esse Guardiões da Galáxia, e é por isso que eu falo, quando me perguntam sobre a coragem do filme, nossa, a gente já sofreu tanto ao longo desse filme, tanto, então eu acho que ele já é muito corajoso, até mesmo por mostrar isso, e mostrar uma realidade paralela à nossa. Não é à toa que é a Contra-Terra, não é à toa que a gente vê aquelas crianças presas ali também. Então o filme ele tem um teor muito sério nas suas discussões, em como ele se propõe, e pra mim esse é o maior acerto do James Gunn aqui, e por isso que eu falo, eu que geralmente sou um pouco crítica quanto ao humor dele, o humor ele calha muito bem, porque dentro de um contexto de uma história tão pesada, ele é um filme que se leva a sério.
e justamente por se levar a sério, precisa desse humor, precisa contrapor essa história que é tão dolorosa de assistir. Então, pra mim, esse filme ele tá redondo não só nas suas histórias, em como é a jornada de cada um desses personagens ou como ele vai finalizar, mas ele acerta muito no seu tom. A única coisa que eu preciso dizer, vocês vão querer me matar por isso provavelmente, principalmente depois de eu ter me emocionado e falado que o filme é perfeito, mas são algumas questões que eu acho que é válido trazer aqui pra discussão e eu também quero saber se vocês sentiram a mesma coisa. Quando eu falo sobre o humor passado ponto, às vezes, uma das coisas que eu tinha comentado, né, até no meu vídeo sem spoilers, é que uma das coisas que eu não tinha curtido tanto do Guardiões da Galáxia 2 é que, no entendimento que o Drax, ele ia ser o grande alívio cômico do grupo, pra mim ele acabava passando um pouquinho do ponto. E aqui tem um único momento que isso acontece, que é aquele momento que a Mantis e a Nebulosa estão tentando conversar com as crianças e o Drax, ele sabia falar a língua. E aí ele fala, você não me perguntou. Eu entendo a intenção no sentido de como o Drax era visto ali no grupo, principalmente num filme que discute o entendimento de cada um ali. Mas eu acho que, assim, o Drax, ele é bobão ou burro, como a própria Mantis fala e tudo mais, mas eu acho que não era pertinente ali. E fica um prolongamento de algo que já viria a resolver, sabe? De novo, eu compreendo o porquê da cena ser construída dessa forma, mas eu acho que aí é um tom que realmente... não precisava, passa do ponto. E outra coisa que eu não podia deixar de falar e que eu queria desenvolver mais aqui no vídeo também é sobre o Adam. Porque assim, quando a Marvel começou a desenhar que ele viria, teve aquela cena pós-créditos e tudo mais, eu falei assim, caraca, imponente e tal. E aí eu me surpreendi muito com o que eu vi nesse filme. Só que, lógico, aí eu compreendi completamente o objetivo do que eles trouxeram aqui. Ele é esse experimento novo, ele não teve esse tempo de desenvolvimento, ele vai ter sim uma mentalidade de criança, então pra esse filme ele foi pertinente. Mas eu achava até que depois da perda da mãe dele, ele iria desenvolver talvez esse lado do Adam que as pessoas conheçam mais e não continuar contra os Guardiões, por exemplo. Eu compreendo quando o filme ele acaba trazendo a questão da segunda chance, e aí esse é um ponto que eu queria entrar um pouco delicado, porque quando a gente tá ali no final, vamos falar sobre esse final, cara, a gente passou por um filme muito, muito doloroso. E talvez aí tenha faltado um pouquinho de coragem no filme, que foi quanto a vingança do Rocket, vamos escrever dessa forma, que ele prefere não matar o vilão. Seja por uma motivação que eles queiram reutilizar esse personagem lá na frente, pode ser, tudo bem. Ele é um bom vilão de fato, inclusive eu adorei, dentro de alguns vilões que às vezes não tem tanta presença, eu acho que ele teve uma super presença, mas tipo assim, o filme fez a gente assistir tudo que o Rocket passou, o que o Rocket viu dos amigos dele morrendo, sabe? E ele não matou, sabe? Tipo, e aí depois tem uma repetição, né, do que viria a ser com a Ada, que eles falam da segunda chance. Então a minha única questão maior, realmente, por mais que eu tenha falado a questão do Drax, é nisso, é nessa repetição, sabe? Já foi utilizado pro Drax, será que valeria realmente pro autoevolucionário, ainda mais depois de tudo que o filme fez a gente assistir? Por isso que eu trago essa questão pra vocês, é mais pra gente discutir. Pode ser que eu veja algum argumento de vocês e fale, não, realmente faz sentido e mude minha opinião, mas pra mim, talvez esse seja o único ponto que faltou coragem no filme, e não ter matado um dos protagonistas. Como eu falei, acho que foi muito doloroso a jornada que a gente passou. Agora, alguns pontos que eu queria ressaltar aqui, né? Eles também trabalharam o Kraglin aí, mas eu sinto, até fazendo a análise, que ele acaba ficando muito outsider. E eu entendo também que ele é trabalhado como um alívio cômico, ele sempre foi trabalhado assim, mas principalmente depois, quando a gente tem o ponto de virada do filme, ele faz parte desse novo grupo e o Rocket é o capitão, né? Então a gente tem novos guardiões aí, que inclusive é a primeira cena pós-créditos que a gente vê. E eu adorei o doguinho, a Cosmo. E eu compreendo que é um personagem que vem desde o primeiro, né? Tem toda essa questão com o Yondu. O próprio filme também faz uma pequena homenagem, principalmente num filme que fala tanto sobre família,
faz sentido, mas ele acaba sendo um personagem que ele não complementa tanto a história do meu ponto de vista nesse momento que a gente chega aqui. Mas, como eu tava falando do final, né, eu também compreendo, porque a intenção do filme é sim acabar com um final feliz, não essencialmente com uma história de vingança. Principalmente num vídeo que eu falei sobre o tom do filme ser muito assertivo, né, eu acho que a música no final representa muito isso, né, Dog Days Are Over. E não só, Guardiões da Galáxia sempre foi um filme que contemplou muito a sua trilha sonora, com músicas memoráveis, mas principalmente com músicas dos anos 80. E é interessante porque eles mostram uma mudança para os anos 2000, como quem diz, agora é uma nova geração. E a gente tem visto a Marvel de fato construir isso, né? Cada vez mais a gente tem tido um elenco mais jovem, sempre tem alguém nos filmes que é jovem e é inserido porque vai ser utilizado lá na frente, que é o caso aqui, né? Inclusive, eu acho que já é válido, né, a gente falar das cenas pós-créditos um pouquinho, pelo menos, né? A gente tem 2 cenas pós-créditos e nessa a gente vê esse novo grupo, uma nova jornada. Aqui a gente inicia o filme muito numa bad, né? Com aquela música You're so special, but I'm afraid e tal. E aí termina com Dog Days Are Over, sabe? Então termina na felicidade, termina no ápice, ninguém morreu, tá tudo bem, por enquanto. Contempla a despedida que é esse grupo e também toda a jornada do filme. Então, por mais que eu seja cri-cri com alguns aspectos aí do filme, é o que eu falei, ele é perfeito, ele é redondo e ninguém tira isso da gente. Era um filme que a gente estava precisando dentro de várias obras que não estavam sendo tão satisfatórias, que por mais que eu tenha gostado de algumas, me envolvido com algumas, nada foi como foi Guardiões da Galáxia 3. Esse filme, ele é a essência dos filmes que a gente gostava e é o filme que contempla o que a gente amou nesses heróis, né? Eu até tinha falado um pouquinho das minhas expectativas no vídeo sem spoilers e eu tinha comentado muito dos filmes, né? Como tinha sido um, como tinha sido dois pra mim, e eu acho que o 3, ele traz muito o que foi o 1, o que fez a gente amar sobre esses personagens. É quase como se a gente estivesse conhecendo eles novamente, mas conhecendo num íntimo, porque eles conseguem se aprofundar e eles conseguem desenvolver, trazendo seus defeitos e suas perfeições. E eu acho que é isso, sabe? O filme é isso, ele tem seus defeitos e suas perfeições, e a gente consegue amar ele ainda assim. Defeitos bem pequenininhos, tá? Mas a gente consegue amar, a gente faz parte dessa família. Então assim, gente, nossa, que filme maravilhoso, né? Enfim, eu acabei embolando um pouco o que eu falei sobre as cenas pós-créditos, mas eu vou retomar só um pouquinho, porque eu falei da primeira, né? A gente tem aí um grupo novo formado e depois a gente tem uma segunda cena pós-créditos que diz muito sobre a jornada do Peter. Ele foi, de fato, atrás da sua família e a gente vê ele fazendo coisas mundanas aí de humanos, né? É até interessante, principalmente no filme que fala que ele nunca aprendeu a dirigir um carro e tal, e eles conversam sobre cortar grama. É um humor sutil ali, eu achei muito bom. E lógico, a grande mensagem, né, que a gente já imaginava, vamos conversar, né, que é que ele vai retornar. Então a gente vai ver mais dele, espero que mais dos outros personagens também. Talvez alguns não retornem, mas eu adoraria ver de novo Rocket em ação, adoraria ver mais dessa Gamora, principalmente depois do entendimento dela. Amo a Nebulosa, eu acho que ela foi uma personagem que dentro desses 3 filmes, ela cresceu muito. Adoraria ver a Mantis também, mas eu entendo que talvez seja uma personagem que não apareça tanto, não sei, a gente pode se surpreender. Enfim, né, gente, a gente ama, virou a nossa família, e eu acho que de novo, é isso esse filme. A gente se apegou por esses personagens. E eu acho que é esse o efeito Marvel que tava faltando. A gente quer mais, a gente quer mais. Eu acho que esse filme, ele finaliza muito bem a história, a trilogia, né, do que foi Guardiões da Galáxia, a história desses heróis. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês tiveram sensações parecidas? Tiveram questões que vocês se incomodaram, que eu acabei não falando, coisas parecidas? Ou não, vocês acham que foi perfeito, nada mais importa? E, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!